O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, olhando para a nossa liturgia de hoje, ela toca num argumento que é muito importante para a nossa reflexão. Quem nós estamos servindo? Ela vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque se nós servirmos a dois, seguramente amaremos a um e odiaremos ao outro. Ou ainda nos apegaremos a um e desprezaremos o outro. Jesus hoje nos conta uma parábola que talvez seja difícil um pouquinho a nossa compreensão, porque num primeiro momento parece que ele está valorizando este homem que foi desonesto. Mas na verdade não é isso. Quem faz o elogio nessa parábola é o Senhor da parábola, ou seja, o próprio patrão que faz este elogio a esse funcionário. Não porque ele rouba, mas pela sua esperteza, sabendo-se que se encontraria numa situação de dificuldade,
esse homem imediatamente descobre uma estratégia de como se manter no futuro. Isso falta tanto àqueles que são os filhos da luz. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus, que diz que os filhos das trevas são mais astutos. E o que é essa astúcia? É um esforço contínuo para alcançar a meta. Pessoas verdadeiramente obstinadas, querem dinheiro e fazem de tudo para tê-lo. Não tem nenhum tipo de respeito humano, não se firmam em nada, fazem tudo, passam por cima de todos para alcançar os seus objetivos. Agora, os filhos da luz, cujo objetivo é viver a fé, é viver o Evangelho, na primeira dificuldade já estão choramingando. Eu não aguento. Não dá. Eu tentei servir naquela igreja, mas fulano de tal. Não, porque todo mundo fala, mas depois ninguém faz. São tantas picuinhas, tantas coisinhas, e não olhamos para aquilo que é essencial. Se fosse lá fora, não importa. Passa humilhação, se rasteja, faz o que for para poder ficar bem na foto. Quando é para as coisas de Deus, nos primeiros esforços, já esmorece. Meus irmãos, é uma chamada de atenção a nós, um despertar. Se de fato nós queremos servir a Deus, nós precisamos também correr. Às vezes nós queremos tudo pronto, e quantas vezes fazemos as coisas meia boca? É para Deus, a gente faz um puxadinho aqui, uma coisinha ali e pronto. O mundo cheio de exigências, cheio de cursos, cheio de formações. Quando fazemos formação aqui na igreja, quase ninguém aparece, porque aqui na igreja todo mundo já sabe tudo. Os nossos membros de pastorais, eles são super formados, nossa, uma maravilha. Agora para o mundo, todo mundo fazendo curso para responder às metas do mundo. E ainda se fossem só cursos, seria maravilhoso. Mas quantas outras coisas não estão fazendo, simplesmente para parecer ser aquilo que não são. Na primeira leitura de hoje, o Senhor, Ele mostra através do profeta Amós, um povo que se aproveita daqueles que são mais frágeis. E olhando para essa leitura, parece que nós estamos olhando para os nossos tempos de hoje, porque ele vai dizer aqui, que dominam os pobres com o dinheiro, e os humildes com um par de sandálias. Se nós olhamos para a realidade de hoje, quantos não estão sendo dominados por um par de sandálias, por um presentinho? Quantos não se esforçam para fazer valer a dignidade que tem? Primeiro, a dignidade enquanto homem, como membro de uma sociedade, mas sobretudo a dignidade enquanto filho amado de Deus. E se rende às situações do mundo, se rende às facilidades do mundo. Abrem mão daquilo que é essencial para si. E aí é por isso que o Senhor condena aqueles que exploram. Sobretudo aqueles que exploram e que fazem ver diante de Deus, porque se apresentam na igreja, porque fazem bem as suas coisas, só que depois quando vão para o mundo do trabalho, são pessoas completamente diferentes. Aquilo que ouvem aqui é como se ficasse aqui, e depois não é aplicado no mundo lá fora. Queridos irmãos, nós precisamos ir rompendo com essas duplicidades que existem dentro de nós, rompendo com essas diferenças, rompendo com essas divisões que nós vamos criando e vão nos afastando sempre mais do projeto de Deus. Criamos hábitos feios de criticar o tempo todo e não fazemos aquilo que o Senhor nos pede. O que Ele nos pede? Nos pede para rezar. Se nós olhamos para essa segunda leitura de São Paulo a Timóteo, ele está dizendo o quê? Para que todos façam preces, orações, súplicas e ação de graças pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Você tem rezado pelos governantes ou você só tem criticado? Porque uma coisa nós precisamos entender:
Cada um de nós é livre de escolher A ou B. Mas uma vez que uma pessoa é eleita, aquele que é eleito para todos. E agora não serve mais eu continuar apedrejando. Eu deveria sustentá-lo. Como? Com a minha oração. Eu não preciso gostar, mas eu preciso fazer a minha parte. Se ao invés de ficar fazendo memes, como nós fazemos tanto, ao invés de ficar rindo, nós substituíssemos cada uma dessas atitudes por uma Ave Maria, por um Pai Nosso, por uma Salve Rainha, talvez a resposta seria diferente. Porque talvez a graça de Deus fosse ali, batendo tanto nesses corações duros, a ponto de se abrirem. Para quê? Vai dizer a palavra, a fim de que possa levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Todos nós merecemos uma vida tranquila e serena. Todos nós merecemos uma vida de piedade e de dignidade. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte talvez seja a mais pequenininha. Mas é por isso que o Senhor no Evangelho ele fala: aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se naquilo que me é confiado, aqui na igreja, que somos poucos, eu não sou capaz de ser honesto com os meus irmãos, eu não sou capaz de ser transparente, eu não sou capaz de viver o Evangelho e estar disposto a dar a vida, o que dirá numa grande escala? E aí nós nos damos conta que muitas vezes falamos tanto de quem está na frente, e somos iguais ou às vezes piores, porque fazemos as mesmas atitudes naquilo que é secreto. Somos desonestos naquilo que tange o meu olhar, naquilo que o meu olhar alcança. Faço diferença, favoreço a minha família, faço pequenas distinções por tantos e tantos motivos. A palavra nos ajuda. Não vou fazer um discurso de política, mas a palavra de Deus, se nós vivemos, ela nos diz como nós devemos viver também lá fora. Porque nós não podemos simplesmente achar, rezar. Oração que não provoca mudança não serve de nada. O primeiro que muda com a oração é aquele que reza. Se aquele que reza não está mudando, então uma coisa é certa, não está rezando direito. Ou aquilo que está pedindo a Deus ainda é para saciar o próprio orgulho, saciar o próprio prazer, e não para ser uma resposta de evangelho para o mundo. Aquele que reza muda, e muda aqueles que estão ao redor. Não é de um momento a outro, mas se dá passos. Porque se hoje, meu irmão, depois de tanto tempo de caminhada, você se sente igual ao que era no início, então significa que você nunca viveu aquilo que está sendo proposto. E aí nós temos uma ideia de evangelho, mas não uma vivência dele. Então peçamos ao Senhor que Ele venha em nosso auxílio hoje, nos ajudando a corresponder com aquilo que é pequeno, com aquilo que é a nossa parcela de responsabilidade. E eu não estou dizendo que nós não vamos errar sim, porque nós somos falhos, mas erramos nos colocando sempre diante de Deus e recomeçamos nele, porque nós não estamos buscando ser perfeitos aqui nas coisas que nós desenvolvemos ou fazemos, mas a perfeição é sempre a perfeição no amor. Então, amei pouco, agora sou convidado a amar mais, a amar melhor. Este homem foi tão sábio, este homem aqui do Evangelho, e a própria palavra que se dirige a ele, nessa esperteza, é sabedoria, porque ele soube sacrificar algo para ter depois. Porque quando nós olhamos para ele, dizemos assim, ele está roubando. Na verdade, ele está tirando aquilo que ele já ganhava em cima, para ganhar depois. E é isso que nós precisamos fazer, aprender a sacrificar as coisas hoje, para ganhar amanhã. Só que nós não queremos ganhar as coisas do mundo. Não, nós queremos ganhar as coisas celestes. E é por isso que vai dizer o Senhor, eu faço o bem a todos, eu uso os dons que eu tenho, seja do dinheiro, mas também os talentos, as capacidades, para servir a todos e fazer amizade com todos, de modo que estes depois intercedam por mim, a fim de que eu possa entrar no céu, a fim de que esta morada esteja preparada. Por que vai adiantar?
chego no momento da minha vida, no último instante, e aí digo, eu tenho tantos terrenos, eu construí grandes empresas, vai deixar para os filhos se matarem brigando e dividindo os bens. E depois de ter tantas coisas, vai ter que se conformar com 2 metros quadrados em um cemitério qualquer, que vão lá, talvez no dia de finados, quando vai. E se faz um mausoléu muito bonito, só serve para os passarinhos ali fazerem as suas necessidades. Vale a pena tudo isso? Correr pelas coisas deste mundo, pelas coisas que passam? Talvez seja melhor, e é esse o convite do Evangelho, que nós usemos todas as nossas capacidades para angariar bens, amigos, de modo que também nós tenhamos um lugar. Na casa do Pai há muitas moradas, mas não pense que todo mundo entra, porque não é assim não. Aqui no Brasil, a gente dá muito jeitinho. Agora, infelizmente, na vida celeste, eu não sei se vai haver esse jeitinho não. Então, é melhor nós fazermos bem a nossa lição de casa, fazermos a nossa parte e comecemos aqui na igreja, que caiam por terra todas as divisões. Chega de mau humor, chega de cara feia, chega de briga por causa de nada. Ou nós aprendemos a ser comunidade, ou não somos luz, nem entre nós. Como vamos ser luz lá fora? O que dirá lá fora? Que o Senhor nos ajude, né? E que cada um olhe para si e decida dar o primeiro passo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.